Feliz ano novo, você que tá aí, feliz ano novo pessoal, primeiro vídeo do Virando as Páginas. Antes da gente conversar um pouquinho sobre o livro que nós vamos debater hoje, eu queria primeiramente avisar você uma situaçãozinha legal. O próximo vídeo que a gente vai estar postando por aqui, ele é a gravação de uma live que eu fiz com o professor Brian Kibuka, e a gente vai estar batendo um papo sobre Idade Média. Ele vai estar falando muito mais do que eu, óbvio. E eu estou convidando você. Só isso não vai. A live já aconteceu, já faz acho que faz um mês já, que um pouquinho mais de um mês. O professor Brian Kibuka é alguém que tem muito para dar para vocês, e mesmo aquele que não tem embasamento literário no campo de uma universidade, estudar literatura propriamente dita, vale muito a pena dentro do enredo que nós conversamos lá. Então, o próximo vídeo do Virando as Páginas, sexta, sábado que vem, normalmente eu faço ou na sexta ou no sábado. O próximo vídeo do Virando as Páginas está falando com o Brian Kibuka, e nós vamos estar falando sobre literatura medieval. Bom, a conversa é o seguinte: nós vamos falar um pouquinho sobre esta obra aqui, O Grande Divórcio, do C.S. Lewis, que foi editada por ele, foi escrita por ele, isso veio na mão de todo mundo em 1946 pela HarperCollins Internacional, e ele veio a ser reeditado aqui no Brasil com o tema O Grande Divórcio, o título O Grande Divórcio. Ele tinha antes uma edição feita pela Editora Vida, onde o nome era O Grande Abismo. Eu gosto mais deste contexto do título original O Grande Divórcio, mas também esta edição aqui foi muito boa. Tanto uma quanto a outra tradução são muito boas de serem lidas. Inclusive, esse grupo de livros aqui, na época, teve uma coordenação do professor Carlos Caldas, meu amigo, alguém que tem muito respeito, e ele inclusive também faz a introdução de boa parte desses livros. Ele faz deste aqui. Tem outro livro do C.S. Lewis muito interessante também, sobre o problema do sofrimento. É um livro que ele não vai atenuar nada do teu sofrimento, ele só vai tentar discutir contigo por que você sofre e os elementos do teu sofrimento, como você deve amadurecer sobre esse conceito de sofrimento. Se existe alguém que soube sofrer, foi o C.S. Lewis. Perdeu mãe, perdeu esposa, bom, várias questões da vida dele. A própria infância dele é complicada. Você pode estar vendo no segundo vídeo do Virando as Páginas, quando eu estava falando sobre ele, o Dom da Amizade. Eu vou deixar aqui o link tanto do Dom da Amizade, como também um outro link, um papo que a gente teve sobre o C.S. Lewis, que foi Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Mas antes de tudo, eu queria dar uns toques, inclusive eu até anotei para não perder o tom. Coisa de algum tempo, uma semana, quando eu pensei em estar falando sobre o C.S. Lewis, esta nova obra aqui, editada pela Thomas Nelson, que saiu agora, veio a seguinte declaração: olha, eu gosto muito de C.S. Lewis, o problema é que ele é cristão demais. Gente, isso me preocupa bastante. Eu vou dizer para vocês por quê. Nós estamos vivendo hoje um tempo tanto de lacração como de cancelamento. E por fatos históricos erros que a igreja cometeu no passado, as pessoas fazem um tanto quanto uma confusão sobre o contexto da moral cristã e aquilo que ela tem para nos dar com relação a justamente esses erros que a igreja cometeu. E ela confunde muito, as pessoas tendem a confundir muito este tipo de situação. Por acaso, eu fiz uma lista, até anotei para não perder o contexto, e dizer aqui pelo menos poucos nomes importantes da literatura mundial, principalmente ocidental, de pessoas que eram cristãs além do C.S. Lewis, né? Então, eu anotei aqui o Tolkien, o próprio C.S. Lewis, o George MacDonald. A gente vai falar um pouco sobre ele, que vai influenciar o Tolkien e o Lewis também, né? O Charles Dickens, o Soren Kierkegaard, Chesterton, Thomas Merton, Thomas Morris, que eu nem anotei e lembrei agora aqui, Tolstói, Dostoiévski, Blaise Pascal, Thomas de Kempis,
Mário Sérgio Cortella, Ayano Suassuna, John Milton, Dante Alighieri. Como é que a gente fica? Vamos parar de ler esses caras porque eles são cristãos, ou porque eles são muito cristãos, ou porque o fato de ser cristão tem um propósito de malignidade? Não entendo isso. No momento onde a gente está buscando liberdades em todas as áreas, transformar aquilo que se luta como um instrumento contrário em relação àquilo que se odeia e que nem se conhece direito, é estupidez, não tem outro termo. Né? Pois bem, quando a gente diz que deve, por exemplo, que também ouvi lá, não ler mais livros de autores cristãos e, se possível, extingui-los, eu quero deixar uma certa lembrança para todos nós, inclusive para vocês que pensam assim. Todos os sistemas de controle que propuseram a questão voltada a totalitarismos queimaram os livros. Por exemplo, quando você vê a distopia Fahrenheit 451 do Ray Bradbury, o que se fazia lá se não queimar livros? Eu me lembrei do Mark Tuzak, lembrei do livro A Menina que Roubava Livros, as fogueiras de livros que eram tidos pelo nazismo como livros proibidos. É assim que a gente quer tratar a coisa? A gente quer realmente cercear a literatura como ela fosse um animal domesticável? Eu acho que não. E outra, quando você diz que não leu C.S. Lewis porque você o acha extremamente cristão, das duas uma. Ou você não conhece a proposta de Lewis como cristão, ou então você não conhece nem mesmo a vida desse autor. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes problemas, quando nós mergulhamos em literaturas e pegamos em mãos autores sem conhecer a sua vida. Eu não sei se eu não citei aqui, eu vou citar, eu acho que eu não citei ele aqui. O Ayano Suassuna, eu acho que eu não citei. Era um teísta, era um cristão católico. A instrumentalização toda que ele trabalha do contexto nordestino, da inserção do catolicismo sincrético que existe no Nordeste, a proposição que ele tem na figura de Maria, o tipo de Cristo que ele constrói. Ora, você tira isso desse autor, você acaba com a história dele. Então, vamos segurar um pouco essa onda meio que, diria eu, em busca de uma certa liberdade. Nós às vezes construímos castelos de opressão. E isso é perigoso, isso é muito perigoso. Então, o que você diz para mim, Armando, sobre a leitura? Leia, e aí, tomando posse um argumento do apóstolo Paulo, eu diria para você o seguinte: leia de tudo. Faça uma filtragem daquilo que você lê e contenha tudo que há de bom em cada um desses autores. Ora, porque eu sou teísta, eu poderia virar as costas para Sapiens do Harari? Eu poderia ficar chateado com John Milton? Eu poderia ficar nervoso com William Blake? Inclusive nós vamos falar sobre ele. Será que quem empobrece? Sou eu que empobreço. Então, o contexto da leitura ela deve ser tratada sobre o contexto de liberdade. E liberdade que está conduzida na sua mente. Se você cauteriza sua mente sobre uma hipótese plena de um certo contexto ideológico, seja ele qual for, e acusa um certo autor de ele não ser tão bom porque ele é muito isso ou muito aquilo, e esse muito isso e muito aquilo não tem nada de ruim, porque uma coisa é o que a igreja faz, outra coisa é principalmente o conteúdo dos evangelhos a partir de Cristo. Os contextos de um Cristo que modificou um cenário dentro de uma Jerusalém completamente tomada pelo poder de Roma, usurpada por, entre aspas, já que não cai muito cronologicamente esse termo para a época, mas eu diria a aristocracia religiosa judaica da qual Jesus se colocou contra ela. Então a gente também retira esse contexto da história. Vamos fazer o quê? Vamos nos vestir de quê? Seremos o quê?
não me passa na cabeça que é assim que a gente vai ser uma sociedade melhor. E eu tenho me preocupado muito com isso. Eu acho que em busca de liberdade nós estamos ficando iguais àqueles a quem nós condenamos. E isso é extremamente preocupante. Vai construindo esse tipo de castelo, que quando você fechar os muros dele, ao invés de você se sentir livre, você será aprisionado por isso. A literatura nos mostra assim. George Orwell nos mostra assim em 1984 e principalmente na Revolução dos Bichos. Os animais que tanto desejavam liberdade passaram a ser tiranos tal qual os títeres humanos anteriormente. Toma cuidado, gente. Pensa um pouquinho sobre isso. Tá ok? É uma palavra de início de ano, é uma palavra de abraço, parece uma palavra antipática, mas é uma palavra de quem gosta das pessoas que participam aqui do canal e de quem gosta de uma literatura livre, produtiva, frutífera, que ela nos faça crescer e não nos dividir. Né? É isso que eu queria deixar para você. Então nós estamos lendo aqui o grande divórcio C.S. Lewis, que lançou agora há pouco tempo, e ele é bastante interessante dentro de um contexto que primeiramente eu queria levantar dois autores importantes nesse cômputo do livro propriamente dito. O primeiro você lê logo no início do prefácio, quando ele diz que Blake escreveu O Casamento do Céu e do Inferno. Se eu escrevi sobre o seu divórcio, não é por me considerar antagonista à altura de tão grande gênio, nem por ter absoluta certeza do que Blake queria dizer. De certa forma, porém, a tentativa de realizar esse matrimônio para mim é perene, baseada na crença de que a realidade nunca nos apresenta absolutos inevitáveis, ou uma coisa ou outra, e de que com habilidade, paciência, acima de tudo, tempos suficientes, uma forma de abranger ambas as alternativas sempre pode ser encontrada, de que meros desenvolvimentos, ajustes ou refinamentos de alguma forma transformarão o mal em bem sem que necessariamente sejamos chamados a uma rejeição total e completa de qualquer coisa que desejarmos conservar. Acredito, pois, então, que esta crença seja um erro desastroso. Primeiro ponto inicial, ele está falando de William Blake. William Blake, século XVIII, um dos grandes poetas, escritores britânicos e também um grande artista, um pintor de primeira monta, e que tinha por si, dizia a todos que quando mais adolescente sonhava com anjos e conversava com eles, assim como os profetas Elias, por exemplo, ele dizia que tinha papos bastante contínuos no seu jardim. Quando você vai ler o texto do Blake, ele nos parece interessante por dois motivos básicos. Primeiro, porque ele está cheio de algumas questões iluministas da qual ele se apaixonou logo de cara, mas também sobre uma certa questão voltada a uma discussão de bem e de mal dentro de uma construção voltada à seguinte ideia: se o abade, se o padre se diz que é bom e faz e comete erros que nós enxergamos com maldade, qual a possibilidade então do mal, que nós dizemos que é mal, poder fazer o bem? E como se conjuga, e aí esse texto de 29 laudas, 29 páginas, ele é bastante pesado. Qual é a consistência da gente entender que talvez o mal e o bem possam ser um casal, possam se unir? E aí o Lewis, ele se levanta dentro desse processo para questionar este argumento, mas sempre sob uma forma altamente respeitosa. Um segundo ponto que também é interessante para que a gente leia aqui está logo na nominação do George MacDonald, que vai ser o grande, digamos assim, pai ou influenciador de homens como Lewis, para que ele pudesse fazer o seu Nárnia, e também vai ser influenciador de Tolkien para que ele fizesse o seu Hobbit, e também vai ser quase que um padrinho do Lewis Carroll para quando ele vai escrever aquele lindo tema sobre Alice no País das Maravilhas. Apesar do Lewis Carroll ter algumas confusões na sua vida, qualquer dia a gente vai estar falando sobre o autor e sobre esta obra. Mas aqui na frente, o que eu tenho nas mãos é o George MacDonald dizendo o seguinte, como se fosse uma espécie de uma contra-resposta a essa visão do William Blake. Não,
Não há escapatória, não existe céu com um pouco de inferno, nem um plano para guardarmos um pouco do diabo em nosso coração ou em algum lugar escondido. Satanás deve ir embora e com ele cada vestígio seu, por menor que seja. O George MacDonald era um clérigo protestante, reformado, e que ele deixou a igreja reformada por ter uma questão por se sentir muito desconfortável com a doutrina da predestinação. Para quem não conhece muito sobre estas questões, nós temos sempre embates na história da igreja que vai começar com Agostinho e Pelágio, e que depois nós teremos no embate da reforma propriamente dita com os arminianos, que já estão até inclusive dentro da própria igreja protestante, que se baseia basicamente, eles estão falando o seguinte: a predestinação ela tem uma ideia de um Deus hegemônico, e sobre essa visão desse Deus soberano que tem a ciência de todas as coisas, e ele tem então a capacidade de eleger os seus. Conquanto os seus não saibam que são eleitos, ele os escolhe segundo a sua propriedade, segundo a sua economia divina. Já tanto as questões arminianas no passado, na Reforma, e pelagianas no período de Agostinho, elas vão justamente propor uma outra situação, que é justamente aquela onde está depositada a ideia do livre-arbítrio, aquilo que eu posso escolher. Obviamente o Lewis, por ser um anglicano, ele vai estar muito mais próximo do seu mestre George MacDonald quando ele faz essa ruptura, e vai passar inclusive a aderir a essa proposição digamos assim, do livre-arbítrio, né? E isso está ensejado dentro do livro Grande Divórcio. Porém, quem vem para esse livro achando que ele é uma temática teológica está enganado. A visão do que Lewis vai tentar tratar aqui é muito mais da construção humana em se perceber na sua vida e capaz de mudar o seu trajeto a partir de uma análise profunda dos seus erros. Não é uma paródia, mas também, assim como a Cartas do Diabo ao seu aprendiz, quem vai olhando para esta temática do grande divórcio de uma forma muito fechada e sumariamente teológica vai cair em erro. Por quê? Porque ele tem aqui dois pontos clássicos que vão convergir com a ideia do George MacDonald. O primeiro, gente, eu marco tanta coisa no livro que no final eu acho que não vale nem a pena. Olha só, parece que eu me perco, agora eu já botei um monte de cor, eu me confundo tudo, é uma bagunça danada. Mas vamos lá. Um dos textos que ele coloca está na página 147. Ele diz o seguinte: sim, mas mesmo todos os incômodos do inferno, toda a solidão, a raiva, o ódio e a inveja não teriam peso algum se reunidos em uma única experiência e colocados na balança, fossem comparados com os momentos mais irrisórios de alegria sentido pelo habitante do céu. Ao contrário do bem, que prevalece na bondade, olha que coisa legal que ele coloca aqui, sacação do Lewis. Ao contrário do bem, que prevalece na bondade, o mal não consegue ter sucesso nem sequer na questão da maldade. O Lewis ele tem uma clareza de criar realmente uma fronteira entre mal e bem, e deixa sob a conta do seu personagem, e eu já vou falar um pouquinho sobre ele, a observação em cima de vários exemplos de outros personagens que nós podemos optar pelo bem, mesmo que estejamos no pior momento das nossas vidas. A gente consegue então traduzir esse processo todo, mostrando que há uma possibilidade de mudança, há uma possibilidade de conversão. Esta conversão não é uma conversão religiosa, é uma conversão a partir do arrependimento. Uma coisa muito interessante para dizer, como ele foi escrito em 1946, quero lembrar a vocês, a Segunda Guerra Mundial termina em 1945 e a Europa precisa juntar os seus cacos, não só a Europa, mas também a Ásia e todos os países que foram assolados por bombardeios. Então Lewis está observando uma Londres bombardeada, você tem Berlim bombardeada, não está no
no âmago da Segunda Guerra Mundial, mas quem leu o Zafón na saga O Cemitério dos Livros Esquecidos perceberá que Barcelona foi bombardeada pela Força Aérea Italiana da época em favor de Mussolini e do franquismo. Ou seja, as cidades estão tendo que reconstruir não só o contexto material, mas elas também terão que se reconstruir como gente, como existência, como história, como nação. Cada nação terá que se limpar, digamos assim, ou lamber as suas feridas. E Lewis está sob este impacto. É nesse sentido que ele vai nos dizer, e por isso que tem esse ônibus aqui na capa, ele vai nos dizer que existe uma cidade que ele diz ser uma cidade cinzenta. Essa cidade cinzenta tem um ponto de ônibus onde fantasmas, e mais à frente você vai entender por que ele diz que são fantasmas. Isso não acontece logo nos primeiros capítulos, mas que fantasmas eles entram nesse ônibus com sentido para o céu. Mas eles não vão diretamente para o céu, eles vão parar num lugarejo que é um lugarejo intermediário aí dentro da conclusão teológica católica e também anglicana. Ele está falando de um purgatório, e aí às vezes os protestantes reformados viram o rosto para isso, que também é outra bobageira danada, porque ele não está nem um pouco querendo determinar qualquer situação local ou estética, teologicamente dizendo, para tentar comprovar este ou aquele lugar. O que ele está querendo traduzir é uma história, um conto que vai alinhar a ideia final dele, da mesma forma que ele escreveu que ele fez com Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, e como ele faz com tantas outras obras. Ele fez com tantas outras obras. Existe um objetivo no Lewis, e o que ele quer mostrar é que este ônibus, em direção a este caminho, ele já tem conflitos imensos. Mostra pessoas que não conseguem nem entrar no ônibus, pessoas que colocam todas as suas vontades, os seus egoísmos, as suas mágoas, as suas tristezas, as suas raivas, as suas vinganças, que são capazes de ainda prendê-las mesmo depois da morte. Este local cinzento ele vai descobrir mais à frente que era o inferno. E de como ele vai descobrir isso? A partir da vivência de cada um desses personagens que são fantasmas. Há uma situação muito interessante em Lewis, uma construção muito interessante em Lewis, em que os fantasmas, aqueles que vêm do inferno, eles são transparentes, ou seja, eles não têm consistência. E quando chegam neste lugar, eles sentem dor. A grama límpida, macia, é como se fossem vidros cortantes nos pés dessas pessoas, e eles às vezes se encontram com esses espíritos daquele local que já são prateados, já têm consistência. Por quê? Porque esses espíritos passaram por processos que fizeram com que eles se aperfeiçoassem, não num mero entendimento do que é bom ou é ruim, mas compreendessem os seus caminhos e compreendessem as suas falhas. Tanto que em algumas situações você percebe espíritos chamando os fantasmas pelos seus nomes terrenos, porque conviveram juntos lá atrás. Todas essas condições, que volta a dizer, ele não está aqui traduzindo qualquer itinerário religioso, ele está querendo simplesmente definir um processo muito importante, de que nós precisamos saber lamber as nossas feridas e compreender de toda forma que também precisamos mudar, que também precisamos dar a volta por cima, percebendo os nossos erros e consertando-os de uma forma bastante franca, não apenas para representar algo socialmente falando, mas para que ele seja internamente reconhecido e que aí sim cause transformação. Os esforços movidos por esses espíritos aos seus fantasmas podem configurar a transformação dos fantasmas em espíritos. Ora, e o céu onde fica nisso? Fica nos montes distantes. Ou seja, C.S. Lewis, eu tendo a compreender que C.S. Lewis está se colocando nesse momento aqui, ele está aprendendo a olhar as coisas, ele veste a roupa de um fantasma. Fica muito claro para mim que é o C.S. Lewis falando de si mesmo, porque dentro dessa correlação toda que eu estou dizendo para você, ele vai encontrar nada mais, nada menos que um perfeito, completo George MacDonald, que vai ser para ele como foi Virgílio para Dante ou Aslan de vez em quando para os meninos em Nárnia.
Então, essa argumentação a partir do capítulo 9 é muito interessante para ser vista e para que você faça uma espécie de, tome um chuveiro emocional para se limpar definitivamente do ódio, se limpar do egoísmo, se limpar das ambições, do materialismo. O Lewis ele vai criticar os contextos voltados ao comunismo dentro do livro a partir de um jovem que ainda nem chegou a entrar nessa região intermediária, mas ele também vai questionar o materialismo abarcado dentro do capitalismo. O Lewis ele não chega a ser como Chesterton, que era um comunitarista, mas ele tinha muita aversão aos dois movimentos que polarizaram o mundo a partir da Segunda Guerra Mundial. Ele também vai fazer severas críticas aos clérigos, aos religiosos e principalmente ao intelectualismo vazio e à teologia, muito por conta da sua abordagem contrária, e ele sempre se propôs assim, as condições da teologia liberal de época, a partir de Schleiermacher, e também bem representada em Rudolf Bultmann na virada do século XIX para o século XX. Mas ao mesmo tempo ele vai questionar as tradições da igreja quando vazias, e você vê isto plenamente, claramente descrito nas relações entre fantasmas e espíritos, onde por detrás disso tudo, de toda essa relação, está a crítica enfática de Lewis a todo um sistema de vida que eles possuíam depois da Segunda Guerra Mundial, ou mesmo antes. Quando você me lembrou um pouco também, em alguns momentos, apesar de serem conotações completamente diferentes, mas é o mesmo escritor, é o mesmo pensador. O livro A Abolição do Homem, em alguns momentos eu me remetia à Abolição do Homem, sabendo que são correlações completamente diferentes ante aos seus objetivos. Por fim, o que Lewis está desejando aqui é designar o indivíduo ideal, a pessoa e o argumento de maturidade que faz com que você modifique cenários e que você possa compreender a partir daí que essas modificações te levarão à perfeição, te levarão a uma condição espiritual ideal para se ter. Óbvio, ele é um cristão, ele é um cara muito voltado ao livre-arbítrio, óbvio. Ele vai traduzir no Grande Divórcio aquilo que ele traduziu em todas as suas obras e inclusive posteriormente vai herdar ou vai gerar do conceito do livro de As Crônicas de Nárnia. Tá certo, gente? Eu espero que tenha sido legal. Eu vou dizer para você, busque ver esse livro, busque lê-lo. É uma leitura rápida. Quem conhece o Lewis sabe que ele vai para lá, para voltar aqui, para lá, vai voltar aqui. Mas quando você fecha o livro, existe uma linha muito interessante. Ele acaba dando o seu recado. Quero deixar claro também uma passagem aqui no Surpreendido pela Alegria, de contextos comprovando como Lewis pensava exatamente igual sempre. E um dos textos mais interessantes, uma das propostas mais interessantes, está justamente na sua adoração a George MacDonald. Aqui ele coloca, claro, está aqui na página 183 do Surpreendido pela Alegria. A noite que eu trato agora foi em outubro, e eu e um cabineiro tínhamos só para nós a comprida plataforma de madeira da estação de Leatherhead. Já estava ficando escuro o suficiente para que a fumaça de um motor refletisse o brilho avermelhado da fornalha. Os montes além do vale de Dorking eram de um azul tão intenso que beirava o violeta, e o céu era o verde tão gélido. O frio intenso fazia arder as orelhas. Todo um prazeroso final de semana de leituras me aguardava. Virando-me então para uma banca de livros e revistas, escolhi um Everyman de sobrecapa poeirenta, Fantasies, A Fairy Romance, de George MacDonald. Logo chegou o trem. Ainda me lembro da voz do cabineiro berrando os nomes das vilas, saxão e doce como uma noz. Trem para Brooklyn, Effingham, Hosley. Na mesma noite eu comecei a ler o meu novo livro.
as jornadas pelas matas, os inimigos fantasmagóricos, as damas boas e mais da narrativa lembravam bastante as minhas fantasias costumeiras, e assim me puderam seduzir sem que eu percebesse uma mudança. É como se eu fora carregado inconscientemente para além da fronteira, ou como se tivesse morrido no velho país e não pudesse me lembrar como ressuscitei de novo. É interessante essa obra do Lewis, a antologia do MacDonald. Ele vai estar tratando justamente dessa, digamos assim, dessa influência que o George MacDonald teve na sua vida e as construções de fantasia que acabaram influenciando o próprio Lewis. Esta obra em especial também está sendo reeditada pela Thomas Nelson e eu espero que venha com uma tradução melhor do que as antigas. Eu tenho o Fantasy de George MacDonald no leve, lá no meu e-book, e por vezes eu acho que na hora da tradução fugiu um pouco a noção e a sensibilidade de escrever algo que pudesse atingir o leitor do C.S. Lewis com mais, digamos assim, completude. Vamos ver se essa edição ela vem legal, ela vem completa. Normalmente a Thomas Nelson tem acertado nas suas traduções, lembrando também que, conforme já vinha falando, eles estão lançando também, já está chegando, está quentinho na nossa mão, a antologia do George MacDonald, escrita pelo C.S. Lewis. Então vale a pena você procurar. Esta é uma situação, por exemplo, dessa passagem do Surpreendido pela Alegria, que mostra a aderência de Lewis ao George MacDonald. Porém, existe aquele outro livro que eu tinha falado para vocês, O Problema do Sofrimento, que demonstra, digamos assim, de forma sintética, a perspectiva que Lewis tinha sobre essas questões, não necessariamente de correção, se é certo ou errado, nada disso. Talvez sobre a existência, a formatação da existência. Lembrando que Lewis, eu tenho um respeito muito grande por Lewis, porque ele foi, digamos assim, um converso, digamos assim, dentro do contexto do cristianismo, de forma bastante inédita. Ele foi um converso paulatino, sofrendo na sua existência, primeiro vencendo a perspectiva da possibilidade de uma deidade e depois, por fim, por si só, além das influências de amigos como Tolkien, ele acabou aderindo ao cristianismo muito mais por uma convicção de existência e qualquer fenômeno missionário. Ele então tinha certeza de que a melhor forma de se viver era viver como a perspectiva cristã, ou diria mais, com a ética de Cristo. Então é essa perspectiva. Então, para você que diz que Lewis era cristão demais, de uma forma talvez arrogante e de forma menosprezando o autor, você perde uma característica muito intensa de Lewis, de entender o humano e de propor transformações. Esta passagem aqui do Problema do Sofrimento, ele não escreve um livro de autoajuda, ele escreve um livro justamente para dizer por que nós sofremos, sem necessariamente dar qualquer alento a esse tipo de sofrimento. Se existe alguém que sofreu muito, se alguém foi C.S. Lewis, quero deixar muito claro para vocês. Eu vou deixar aqui marcado o segundo vídeo que a gente teve do canal sobre o dom da amizade, e também vou deixar para com vocês também o outro link que é da nossa perspectiva com relação a Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Ali vem falando um pouquinho mais sobre a vida do Lewis. Mas vamos lá ver o que ele está escrevendo aqui sobre esta questão próxima àquilo que ele deixou no Grande Divórcio. Se quisermos submeter a vontade a Deus, devemos ter uma vontade, e esta, por sua vez, deve ter propósitos. A renúncia cristã não é o mesmo que a apatia estoica, mas uma certa prontidão para escolher a Deus e não objetivos inferiores, que são em si mesmo legítimos. Por isso é que o homem perfeito levou ao Getsema uma vontade, e uma vontade forte, de escapar ao sofrimento e à morte, caso em fuga fosse compatível com a vontade do Pai, aliada a uma perfeita prontidão para a obediência, se assim não fosse. Então, Lewis não é um ser que se submete a um contexto cristão histórico, se é que isso pode ser analisado, mas ele está percebendo que não há de se ter apenas uma resiliência à vida e nem mesmo
uma fortaleza vital que possa superar todos os problemas que nós enfrentamos dia após dia. O que é necessário é uma aproximação sem fronteiras de uma relação com esta deidade, com este Deus cristão ao qual ele se submeteu, diria eu, com esse Deus anglicano, da forma como ele conviveu. Deixando claro que Lewis nunca foi um homem atado às questões ou às estruturas por elas mesmas. Ele tinha que ter convicção que aquele caminho que ele estava andando era o melhor caminho. Tá bom, gente? 2021 cheio de felicidade. Vamos vencer todo esse processo que nós estamos vivendo em 2020, que vivemos e acabamos por viver em 2020. Quero dar um abraço a você que passou por algum problema nessa área, se perdeu algum familiar. Tenha da minha parte toda a sensibilidade e o carinho. Nós estamos juntos numa caminhada meio que dolorosa, mas eu tenho absoluta certeza que apesar de tudo, nós vamos superar todo esse processo. Como eu sempre digo, já que eu falei em superar, supere-se, aprenda mais. Ler é bom, virando as páginas. Não esqueça de clicar e de se inscrever no nosso canal e dar um like aqui dentro, porque é assim que as coisas andam, é assim que é a regra do YouTube. Grande abraço, até o nosso próximo encontro. Lembrando que nós teremos a gravação da live que eu tive com o professor Brian Kibuka sobre literatura medieval. Um abraço, gente. Até mais. Muito obrigado.